Papo Econômico, a economia da conjuntura de novo, mais uma vez, para a gente fazer o fechamento da semana, contando as novidades e as relações que aconteceram entre a política e a economia que impactam o nosso bolso. O que a gente teve, então, de relevante na semana? Saiu o IPCA, divulgação de 0,18%, abaixo do teto da meta de 4,5%, mas longe ainda do centro da meta de 3%. Tivemos na quarta-feira o chamada super quarta-feira, quando o Banco Central americano reduziu em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros americana, entre 3,5% e 3,75%, né? Bem longe daqueles 15% que a gente tem a nível de Brasil. Isso cria ali uma certa atratividade de ingressos de capitais no Brasil, renda fixa, renda variável e assim por diante. E isso impacta também a cotação do dólar. E tivemos também, nessa super quarta-feira, a manutenção da taxa básica de juros brasileira, chamada Selic, pelo Banco Central. Galípolo já tinha dito isso nas últimas 3 semanas, enfatizou bastante, até a palavra bastante, que tem no relatório do Copom, né? Sobre a decisão que é tomada pelo colegiado ali. E ele falou que o bastante não significa que bastante várias vezes vai uma hora que acaba esse bastante, né? Precisa desse horizonte relevante de política monetária, como ele falou ali na tabela 1, né? Para que no médio e longo prazo a gente consiga convergir a inflação para o centro da meta de 3%. A gente vê ali pelo relatório Focus do Mercado que a gente não alcança nem em 2028 os 3% de inflação, por volta de 3,5%, mas vamos acompanhando ali para a gente ver o que a gente tem de informação, de novidades, né? Além desse lançamento do suposto adversário do atual presidente e atual candidato à reeleição, a Lula 4, né? Que mexeu ali com o mercado, deu um tombo violento no mercado, e o mercado tentou se recuperar ao longo da semana, né? Ali no comunicado do Copom, na quarta-feira, ele veio indicando ali um IPCA de 4,4%, 3,5% em 2026 e 3,2% para o segundo trimestre de 2027. Aí já é uma sinalização clara ali de que possa estar vindo essa convergência, e essa convergência para o teto da meta, para o centro da meta, desculpa, a gente possa, então, ter o início dessa redução da taxa básica de juros, que no início estava com uma presa em 12,25% para 2026, passou para 12%, e no último relatório Focus de mercado voltou de novo para 12,25%. Mas, obviamente, que não é o ideal, mas é bem melhor do que os 15% que a gente tem hoje, inibindo crédito, produção e renda, né? O IPCA livre, a gente sai de 4% para o segundo trimestre de 2027 por volta de 3,2%, e ali o IPCA administrado, esse sim pode pressionar um pouco a inflação, saindo hoje de um patamar de 5,3 para um patamar por volta de 3,4, desculpa, né? Com esse ingresso de moeda estrangeira a nível de Brasil, o diferencial de rentabilidade de juros, a gente teve agora no Ibovespa uma alta no ano de 32,5, as bolsas americanas ali 17,1 e 13%, Dow Jones, e a bolsa espanhola, essa sim, despontando com 44,6% de alta, né? No cômputo do ano 2025, que não é uma coisa assim muito estranha de acontecer a nível internacional, né? Mesmo que a gente venha supostamente, repetidamente, falando dessa tal suposta bolha de IA que está aí rondando o mercado, né? Então, os temas relevantes dessa semana foi o tema da reeleição, né? Também lá, a partir dos Estados Unidos, vai ter eleição agora no meio do ano, e isso pode ter um impacto ali no domínio do Partido Republicano na Câmara e no Legislativo lá americano, e isso pode impactar um pouco ali o mexer das peças do xadrez do presidente americano, né? O Fed já sinalizando ali em 2026 para os Estados Unidos vai ter um crescimento rápido, inflação baixa e desemprego estável, isso é bom, né, para essa eleição de meio do ano ali do Partido Republicano Democrata por parte dos Estados Unidos, e os juros americanos, esse sim, entre 3,5% e 3,75%, com uma possível queda única em 2026, aí, com a saída ali do Jerome Powell, pode ser que o próximo tenha um pouco mais de parceria
com o presidente atual. A gente já viu essa novela Nível de Brasil também, com o Roberto Campos Neto e o presidente Lula, né? Então, isso pode se repetir lá numa economia americana. E aí que a gente, dando uma olhada rápida no Trading Economics, a gente pode ver ali o crescimento do PIB ali dos Estados Unidos, né? A evolução que tem ali do terceiro trimestre de 2023, 2,9, agora para o segundo trimestre de 2025, 3,8, a gente vê um crescimento da economia americana e essa sinalização desse crescimento, o Reuters também vem falando disso, desse crescimento da economia americana agora para o ano de 2026. Tá? Aqui só um gráfico para a gente ver, supostamente, minha micromodelagem, eu sinalizo como o grande parceiro, amigo, né, de boteco da inflação brasileira, o IPCA, é a taxa de câmbio. Né? Essa queda do dólar frente às demais moedas, essa está sendo a grande parceira para a queda e para o controle do IPCA nesse segundo semestre de 2025 e no possível manutenção de parceria por IPCA em 2026. Né? Então, essa fraqueza do dólar frente às demais moedas e essa ligeira queda, né, ao longo do ano, isso está fazendo com que a parceria taxa de câmbio crie assim, relações positivas, podemos dizer assim, com essa queda do IPCA e essa convergência, mesmo que muito lentamente, para o centro da meta de 3%. E a grande dúvida, né, mas aí a gente consegue já ver com relação ao que tem no comunicado do Banco Central, né, e a modelagem que a gente vai vendo, vai olhando a dos demais também, dos grandes bancos que divulgam ali o material para a gente fazer a leitura. A grande aposta agora é dessa queda da taxa Selic ali para março de 2026. Né? 2025 já batido o martelo, 15%. Em janeiro a gente olha como é que está a economia internacional e a economia brasileira. Aí sim, na determinação de março, muito possivelmente o Banco Central então já vem ali com uma sinalização de início de queda da taxa Selic. Né? Alguns apostam já em 0,25, outros apostam em 0,5, né? Mas vendo o comportamento do Banco Central nos últimos meses, a gente apostaria que ele vai vir com uma queda mais suave, aí sim, acompanhando a evolução da economia, ele pode, então, aumentar essa velocidade para chegar nesses 12 ou 12,25 que tem de expectativa de relatório Focus para a Selic em 2026. Fato econômico, a economia leva conjuntura fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais uns papos econômicos e a gente volta de novo para falar um pouco mais de economia. Grande abraço, fui!